Sabe quando você está muito ansioso para assistir um filme, principalmente porque a história é muito boa, o elenco é incrível, o diretor é um dos seus favoritos, mas quando você finalmente assiste, você fica um pouco decepcionado? Pois é, foi o que aconteceu comigo assistindo Nosferatu. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o quarto filme do diretor Robert Eggers e vou falar tudo o que eu achei sobre ele, vou falar os pontos positivos, os pontos negativos, tudo isso sem spoiler. E se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, eu falo muito sobre filme, sobre série, e se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Robert Eggers é um diretor que eu aprecio muito, eu acho ele um dos diretores mais promissores aí da sua geração, principalmente no gênero terror. A sua filmografia é impecável, começando pelo filme A Bruxa, que é um grandíssimo filme que destacou ele aí para o mundo. Depois a gente teve O Farol, que também é um ótimo filme, com uma história muito impactante, para então chegar no terceiro filme, que é O Homem do Norte, com um orçamento muito maior, atingindo muito mais pessoas, também sendo um excelente filme. E agora ele chega com Nosferatu, um filme que ele sempre quis fazer, pois ele era muito fã dessa história e agora ele finalmente conseguiu. E olha, já adiantando aqui, apesar das minhas ressalvas, eu acho que se tinha alguém para fazer um filme, um remake, né, sobre Nosferatu, tinha que ser o Robert Eggers. Pra quem não sabe, esse é um remake de um filme lançado em 1922. Sim, há muitos e muitos anos atrás. E seria um trabalho difícil, pois o filme lançado em 1922 é extremamente icônico e impactante até hoje, mesmo sendo um filme mudo em preto e branco, para você ver como os caras eram muito à frente do tempo deles. Sem contar que o Conde Olok, né, o próprio Nosferatu, é um dos personagens aí mais emblemáticos e marcantes da cultura pop de todos os tempos. E vale lembrar que esse filme alemão, Nosferatu, é um plágio da história do Drácula. Eles tinham muita vontade de contar a história desse vampiro, então acabaram mudando os nomes dos personagens, mas a história é basicamente a mesma. É um dos plágios mais famosos aí do cinema de todos os tempos. Mas mesmo sendo um plágio, é uma história brilhante e contada de uma forma muito incrível. Em 1979 é lançado uma outra versão lá na Alemanha, essa que eu não assisti, mas também é muito conhecida e muito elogiada. Eis que agora o Robert Eggers conseguiu finalmente fazer a sua versão de Nosferatu. E a campanha do filme foi muito boa, desde a concepção da ideia, quando foi revelado que o quarto filme do Robert Eggers seria Nosferatu, até a escolha do elenco, né? Tem um elenco muito estrelado, as primeiras fotos são realmente muito impactantes, você tem uma certa dimensão ali da grandiosidade que vai ser aquela história. Tudo começou a indicar de que seria um grandíssimo filme. O fato também de eles terem escondido a caracterização do ator Bill Skarsgård como o Nosferatu, até hoje a gente não tem fotos dele na internet, então se você quiser saber, você vai ter que ver lá no cinema. E por falar no Bill Skarsgård, foi uma escolha muito inteligente, afinal ele já tinha sido brilhante como o palhaço em It, né? E aqui ele traz a versão dele do Conde Olok e tudo mais. Ou seja, tudo indicaria que esse filme seria um dos maiores aí dos últimos anos, talvez até o melhor da carreira do Robert Eggers até então, mas pra mim, eu sinto que não foi dessa forma e eu saí do cinema um pouco decepcionado. Eu sei que essa minha crítica aqui, ela pode ser bastante divisiva, porque vai ter muita gente que vai gostar desse filme. Eu já tô vendo as pessoas que já assistiram, que saíram muito impactadas do cinema, e eu respeito demais a opinião das pessoas que gostaram, mas eu preciso ser sincero aqui e falar que eu achei que Nosferatu deixou muito a desejar. Bom, pra quem não sabe do que se trata Nosferatu, ele se passa na Alemanha de 1800 e conta a história do jovem Thomas, interpretado pelo Nicholas Hoult, e a Ellen, interpretada pela Lily Rose Depp. Os dois acabaram de se casar e estão tentando ali uma vida nova juntos. Porém, a Ellen tem muitos pesadelos durante a noite, de coisas horríveis que aconteceram e que irão acontecer. Já o Thomas trabalha como vendedor de imóveis e recebe a missão de viajar até um castelo para acertar a venda de uma casa com o Conde Olok, que é um homem muito misterioso que vive isolado em um castelo e todo mundo tem medo dele. E mesmo com o mau pressentimento da Ellen, que teme que se o seu marido for, ele vai correr grandes perigos, o Thomas decide ir mesmo assim para acertar essa venda. Então ele embarca numa jornada obscura que vai mudar a vida deles para sempre. Um grande ponto positivo para mim é a atuação da Lily Rose Depp. É uma atriz que teve o seu primeiro grande trabalho na série The Idol,
que eu já falei aqui no meu canal, é uma série que foi muito ruim, enfim, tem vários pontos negativos, mas ela conseguiu se sair bem ali já na série, e aqui ela tá brilhante, assim. Ela consegue trazer essa mulher atormentada por uma força maligna através dos seus sonhos, e que acaba possuindo ela e criando uma conexão ali com o Nosferatu. E pra mim ela entrega ótimas cenas, todos os grandes pontos de suspense e terror são meio que ligados ali a essa atriz, e ela está muito, muito boa no papel. Outra coisa que se destaca também nesse filme é a beleza dele, né? A fotografia tá muito bonita. Eu acho que o Robert Eggers, junto do seu diretor de fotografia, sabe fazer muito bem ali os destaques, né, das sombras e da luz, com vários elementos que melhoram muito bem a ambientação daquela cidade. Então a gente vai ter muitas cenas à noite, tem muito o trabalho da sombra no Nosferatu, né, que demora bastante para revelar esse personagem, além dos figurinos que complementam muito bem ali todo o aspecto visual. Tem toda a história dos ratos, né, que a cidade é tomada por ratos, e ele quis que fossem ratos reais, né? Fossem ratos de verdade. Tem até uma polêmica ali, que tinha muito cheiro de xixi no estúdio e tudo mais. Os filmes do Nosferatu são bastante conhecidos por esses bastidores aí com ratos, e não seria diferente no filme do Robert Eggers. E todo o aspecto gótico, que é a proposta do filme, eu acho que é muito bem executada, né? A gente vê os personagens muito pálidos, o preto sendo usado de uma forma muito bonita. Então, se você tá esperando um filme gótico, você vai receber um filme gótico. E os personagens coadjuvantes são bons. Temos o Willem Dafoe, que eu acho que é o grande destaque aqui. Ele é até mesmo um alívio cômico ali. É um ator brilhante, que já trabalhou com o diretor em outros filmes dele. E, enfim, ele é uma ótima adição. Tem outros personagens que acabam perdendo relevância ali na história, mas eu acho que o que me pegou mesmo a princípio foi a montagem do filme. Algumas transições não combinaram na minha visão, principalmente de uma cena para outra. Tem alguns momentos em que, por exemplo, tem dois personagens se beijando, aí a câmera vai para focar no cabelo de um dos personagens, para dar aquele fade out, né, aquele escuro, para, enfim, ir para outra cena, e eu acho que não funciona, fica uma coisa meio caricata. Algumas cenas ali que eu acho que não se encaixavam, tem um embate entre a Ellen e um outro personagem, que falam sobre coisas deles, mas que não é mostrado anteriormente, então não foi muito bem trabalhado. Então eu acho que o encaixe de algumas cenas ali não funcionaram. Tem alguns núcleos ali que eu achei um pouco desinteressantes, ou até mesmo mal trabalhados, como no caso do servo ali do Nosferatu, que lá no filme de 22 é muito bem trabalhado, e eu senti que aqui esse personagem foi deixado um pouco de lado. E aí eu preciso falar do que mais me decepcionou em Nosferatu, que foi a caracterização do Conde Olok. No filme de 1922 a gente tem uma das melhores caracterizações de personagens de terror de todos os tempos. Aquele Nosferatu, ele realmente dá medo, ele passa uma vibe ali muito esquisita até hoje. Inclusive havia toda a mística de que o ator Max Schreck era um vampiro de verdade. As pessoas ficaram com muito medo dele depois. Eu imagino as pessoas que assistiram na época, com certeza ficaram muito aterrorizados com aquele Nosferatu. E até mesmo o de 79 também é muito bom, mas eu sinto que o do Bill Skarsgård é muito inferior a eles. Eu sei que o Bill Skarsgård é um baita ator, principalmente quando a proposta é para terror, né? A gente viu o que ele fez como o palhaço lá em It. Ele consegue trazer uma caracterização assim impecável, toda a feição dele muda, ele consegue fazer movimentos com o olho diferente. Enfim, o cara é muito brabo, mas eu acho que aqui ele deixa um pouco a desejar. Na verdade, é mais pela sua caracterização do que pela sua atuação de fato. Eu não quero dar muitos detalhes sobre a caracterização do Olok, porque justamente a ideia é você ir sem saber como ele é, mas eu acho que tem vários elementos ali que foram, várias escolhas que foram feitas para esse personagem que, sei lá, não me convenceu. Eu achei os anteriores infinitamente melhores. Então, como resultado final, eu ainda prefiro o filme de 1922, mesmo sendo um filme extremamente antigo, limitado para sua época, mas eu acho que como a proposta do filme, ele consegue ser muito ousado, está muito à frente do tempo dele. E, enfim, com todas as armas e ferramentas que o Robert Eggers tinha para fazer esse filme, eu acho que ele poderia ter feito algo mais impactante, apesar de, como eu falei, ser extremamente bonito, ser bastante fiel, uma coisa que eu preciso falar também,
à sua obra original. Tem vários momentos ali em que as cenas são iguais, os diálogos são iguais, né? Porque naquela época não tinha diálogo, então era o que era escrito, né? Enfim, as falas são as mesmas. E dá pra ver que é uma homenagem ao filme de 22, que com certeza o Robert Eggers deve ter bebido muito daquela fonte para fazer os seus filmes. Então é uma homenagem mesmo desse diretor que sempre quis sempre quis contar essa história, mas eu confesso que para mim não funcionou tanto e é uma pena, porque eu tava muito ansioso para ver esse filme e eu gosto muito desse diretor, tudo que ele faz, tudo que ele fez até agora, eu gostei, mas eu preciso ser honesto aqui com vocês. E mesmo assim, eu acho que a filmografia dele ainda é impecável. Se esse é o seu pior filme, pelo menos na minha visão, ainda é um bom filme para os padrões ali do Robert Eggers, então eu super recomendo que você vá lá assistir. Apesar de eu não ter gostado tanto, o filme foi muito elogiado ao redor do mundo, a crítica especializada já falou muito bem sobre ele, como por exemplo a Variety classificou o filme como obra aterradora e o desempenho da Lily Rose Depp como assustador. Lembrando que o filme está em cartaz nos cinemas e eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não concordam, como eu falei, se não concordarem tá tudo bem, basta deixar aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. Também comenta se você não viu ainda, ficou com vontade de ver por causa desse vídeo ou não, então é isso, vamos conversar aqui embaixo, deixa o like como eu falei que me ajuda bastante, até a próxima, tchau!